Pronto, tô gravando agora. Nós já conversamos um pouco sobre essa questão do fixismo, né, e do evolucionismo. Ficou alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Essa parte do conteúdo? Nenhuma, tudo tranquilo até aí. Tranquilo. Beleza? Tá. Deixa eu só ressaltar alguns pontos importantes, né? Quando a gente fala da questão do fixismo, né, é importante a gente lembrar que não existe o fixismo, ele nega a questão da evolução, né? São organismos que permanecem ao longo do tempo sem modificação. E aí também vai falar basicamente da questão de um criador, né? De uma criatura onisciente, né? Que cria esses organismos. Quando a gente fala do na verdade, deixa eu só fazer um adendo aqui, que nem todas as ideias fixistas eram criacionistas, tá? Só para a gente se ligar nisso, que nem todas essas crenças fixistas elas eram necessariamente criacionistas. Só para vocês não se esquecerem disso, tá? Já o transformismo, ele é uma ideia que propõe a evolução, ou seja, os organismos eles se modificam ao longo do tempo. Existe uma transformação desses organismos. E essa transformação, isso é bem característico da teoria do Darwin, ela vai acontecer ao acaso. Não existe um motivo, não existe um propósito no processo evolutivo. Isso é o pensamento de Darwin, tá? Deixa eu baixar. E aí nós temos algumas provas que ajudam a gente a sustentar a teoria da evolução. Antes de eu falar sobre essas teorias, é importante que a gente lembre o que significa teoria quando a gente fala de biologia, né? Quando a gente fala de biologia de um modo geral. Teoria tem força de lei, tá? Teoria não é uma coisa que a gente está pensando que pode dar certo. Tranquilo? Teoria... Peraí, gente, deixa só eu ver um negócio aqui. Quando a gente está falando de evolução, nós estamos falando de uma história que a gente não conhece muito bem todos os pontos dela. A gente conhece ela de uma forma geral. A gente entende ela de uma forma geral, mas ainda existem muitas lacunas, principalmente quando a gente fala entre espécies ancestrais. É difícil de a gente reconhecer todas as espécies, porque muitas vezes as evidências faltam, né? Então, comparando o método científico, né, com uma cena de crime, para quem gosta aí, o pessoal de CSI, né, das séries policiais, as evidências, elas ajudam a contar uma história sobre como aquele crime aconteceu. Na verdade, é bem assim que isso acontece nessas séries, né, nessas séries policiais. Quando a gente trabalha com evolução, é mais ou menos assim. Só que a gente tem alguns pedaços faltando, né? Então, por exemplo, algumas partes da história ainda ficam um pouco difíceis da gente perceber. A gente conhece como ela funciona de um modo geral, né? Que é o que eu vou explicar para vocês, mas faltam ainda, às vezes, algumas informações para que a gente entenda um pouco mais, né? Ou compreenda de uma forma mais completa como acontece.
Essas evidências que a gente usa são as chamadas provas da evolução, ou evidências evolutivas. A primeira evidência evolutiva, eu acho que é a mais famosa, né? É a que todos vocês já estudaram em algum momento na vida, que são os fósseis. Fósseis são restos ou vestígios preservados de seres vivos. E aí a gente pode estar falando de animais, a gente pode estar falando de planta, a gente pode estar falando de qualquer tipo de ser vivo, tá? A gente está falando de um organismo que morreu e em algum momento do seu processo, né, pós-morte, e aí pode ser no momento inicial do processo de decomposição ou no momento final, esse organismo ele foi soterrado. Foi soterrado pela deposição de sedimentos, ele foi soterrado por algum determinado motivo que acabou com que ele fosse realmente soterrado por baixo desses sedimentos todos. Ao longo do tempo, essa matéria orgânica que faz parte desse organismo, ela se transforma, né, numa matéria mineral. Então, quando a gente olha para um fóssil, na verdade a gente está olhando para uma rocha, que vai conter, né, uma rocha específica do tipo sedimentar, que vai conter essa impressão que ficou desse organismo. Vocês já ouviram falar dos restos de Pompeia? Tá falando do que sobrou, do que tinha população lá depois Eu que já ouvi falar, saiu as sim. cinzas. Do sítio arqueológico de Pompeia. Sim, sim. Então. Seria mais ou menos como se fosse isso, né? Como se isso levasse milhões de anos para ser descoberto, né? E quando a gente descobrisse, todos aqueles corpos já tinham sido mineralizados. E resta, na verdade, a impressão do que aconteceu. O processo é relativamente semelhante, tá? E aqui vocês têm, né, 2 tipos de fósseis de animais. Aqui um quadrúpede, né? E aqui um quadrúpede vertebrado, olha aqui a presença da coluna vertebral. E aqui a gente tem um peixe, né, também vertebrado. Então, os fósseis são uma das primeiras e das mais, como eu posso dizer, mais marcantes provas da evolução, né? Porque claramente são organismos, muitos organismos não existem mais. Então, tipo, o que aconteceu com esse organismo? Né? Se ele não existe mais, significa que existe uma transformação no planeta, né? Existe alguma transformação nesse próprio ser vivo que faz com que ele desapareça. Então, os fósseis, eles são importantíssimos como fonte de estudo, né? Para esses organismos estranhos, para esses organismos antigos, ancestrais, que a gente não conhece mais, tá? A próxima prova evolutiva é a anatomia comparada. E aí eu tô falando só de anatomia comparada, mas existem diversas formas de comparação. Não só as comparações anatômicas e fisiológicas, tá? Acho que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre elas. Mas a anatomia e a fisiologia comparada desses seres vivos é uma comparação entre a morfologia, ou seja, o formato do corpo desses organismos, e a fisiologia desses organismos, né? Dessas características dentro dessas espécies que permitem que se estabeleçam relações evolutivas. E aí a gente vê as 2 características que nós começamos a conversar na aula de sábado, que é a homologia e a analogia. A homologia, ela acontece quando nós temos estruturas que compartilham uma mesma origem, mas elas podem não ter a mesma função. E aí a gente pode usar como exemplo as nossas mãos e a nadadeira de uma baleia.
Se a gente comparar, elas são muito semelhantes, mas elas não têm a mesma função, tá? Já na analogia, é quando essas estruturas não compartilham a mesma origem evolutiva. Elas não surgiram a partir de uma mesma origem, né? Mas elas possuem a mesma função. E isso é muito interessante, né? Porque aqui eu estou mostrando para vocês a comparação entre 4 diferentes estruturas presentes em mamíferos. Eu tenho o braço do homem, eu tenho a pata dianteira do cavalo, eu tenho uma asa de morcego e eu tenho a nadadeira de uma baleia. Então, eu quero que vocês percebam que todas essas estruturas, elas têm basicamente os mesmos ossos, em formatos diferentes, mas basicamente os mesmos ossos. Olha só, comparando com o homem, tá? Húmero, ulna, rádio, ossos do carpo, ossos do metacarpo e falanges. Se vocês procurarem nesses outros organismos, vocês vão encontrar basicamente as mesmas estruturas, com formatos diferentes. Se eles apresentam basicamente a mesma estrutura, isso sugere o quê? Professora, acho que a senhora caiu. Não, acho que essa era uma questão pra gente mesmo. Foi uma pergunta. Ah, tá. Que tem a mesma origem evolutiva. Exatamente. Mas funções diferentes. Que eles apresentam a mesma origem evolutiva. Ou seja, que existe um ancestral que tinha essas características e que essas características foram se modificando ao longo do tempo, tá? Quando isso acontece, a gente fala que existe um processo de divergência evolutiva. E se esse processo der origem a muitas espécies, a gente diz que é um processo de irradiação evolutiva ou irradiação adaptativa, tá? É o caso do que aconteceu com os mamíferos. Eu quero que vocês olhem aqui esse ancestral que lembra muito um rato, né? Que lembra muito... Na verdade, ele era maior do que um rato. Ele parece muito com uma preá, uma cutia, alguma coisa assim. Ele era o ancestral dos mamíferos. Foi ele que sobreviveu à catástrofe com os dinossauros, né? E com a catástrofe que praticamente extinguiu os dinossauros, esse ancestral teve um espaço, teve uma diminuição das taxas de predação e de competição, e ele conseguiu proliferar muito, né? E conseguiu dar origem a diferentes espécies. Então, a gente observa aí, né? A partir de uma espécie terrestre, a gente tem diferentes formas de adaptação. E aí, a gente volta aqui para a imagem da esquerda. A gente tem organismos, animais, né? Que estão adaptados à natação, estão adaptados à água. Na verdade, a gente tem um hipopótamo aqui, mas o hipopótamo nem é o melhor exemplo. Eu colocaria aqui uma baleia, um golfinho. A gente tem organismos que estão adaptados a caminhar no solo, né, a viver no solo, como, por exemplo, né, os canídeos, os felinos, os bovinos, ovinos, nós. E temos também animais, né, que estão adaptados ao voo, como os morcegos, tá? Então, isso é o que a gente chama de irradiação evolutiva. A partir de um ancestral, eu tenho o surgimento de diferentes linhagens evolutivas. Tranquilo isso, gente? Até então, sim. Beleza? Oi, Bruno, boa noite. Professora, então
surgimos de um organismo e a gente foi se dividindo, Sim. né? E se sabe que tipo de primeiro organismo foi esse? Que dá origem a todos os outros? Como assim? Como assim, primeiro Bactérias, organismo? né? Não, porque a senhora está explicando que, tipo, Não. O que eu tô te teve perguntando é o seguinte. O primeiro organismo que deu origem aos mamíferos ou o primeiro organismo que deu origem a todos os seres vivos? todos os seres vivos. Todos os seres vivos, tá. Esse organismo, na verdade, quem foi que falou bactéria? Então, porque eu lembro que teve umas hipóteses de que, inclusive, essas bactérias, elas vieram até de asteroides. Inclusive, como se os organismos que existissem na Terra não são nem daqui, na verdade. Eles começaram como organismos de outros lugares que caíram aqui. Sim, Mas isso eu é não sei uma se tá teoria, correto. isso é uma teoria conhecida também como panspermia. Mas esse primeiro organismo, na verdade, quando você falou a bactéria, você cometeu um erro clássico que acontece em evolução, que é quando você compara duas espécies modernas. As bactérias são espécies modernas. Então eu não posso dizer que eu vim das bactérias, da mesma forma que eu não posso dizer que eu vim do macaco. Entendi. Então, era uma espécie semelhante a uma bactéria, mas não tem a classificação de uma bactéria. Exatamente. Era um organismo ancestral que ele era muito parecido com uma bactéria. Ele era procarionte, né? Ele tinha uma estrutura de célula procarionte. Provavelmente muito parecido com uma bactéria. Entendeu? E a partir daí houve essas ramificações, por isso que a gente fala em árvore da vida. Na verdade, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o fundo desse slide é a árvore da vida. Sim, é uma árvore gigante, né? Tu Isso, vê ó, deixa eu cada mostrar aqui pra tracinho ali no vocês. final é um ser vivo, né? Isso. Cada um dos ramos que aparece aqui, né, é uma espécie, deu origem a uma espécie. Então é justamente isso que você me perguntou. A gente tem um organismo ancestral que deu origem a todos os organismos. Quem é esse organismo? A gente não tem prova de quem é. A gente sabe que ele existiu, mas a gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe que ele existiu e a gente tem uma ideia de como ele se parece. Entendeu? Mas a gente não sabe quem é. E quem Beleza? deu origem aos mamíferos, incluindo nós, seria aquele serzinho ali que parece com um ratinho. Esse carinha que parece com um ratinho aqui. Entendi. Na verdade, um ratinho não, né? Porque seria a senhora ratazana. Porque ele era do tamanho da preá, mais ou menos assim. Entendi. Tá? E aí a gente parte para a analogia. Na analogia, a gente tem essa mesma função, né? Mas não existe essa origem, esse compartilhamento de origens. Por exemplo, se você ver aqui, nós temos duas asas. Mas olha como essas asas, elas são diferentes entre si. Quando eu comparo a asa de um inseto, eu estou comparando uma estrutura proteica, tá? Formada por quitina e que apresenta uma série de nervuras. Quando eu olho para a asa de uma ave, o que eu estou olhando, na verdade, é para um membro superior. Um membro superior transformado, né, em asa. Olha, os ossos, a pele, eu tenho tecido aqui, o que não tem aqui. Vocês estão entendendo a diferença? Sim. Elas têm uma mesma função, mas elas não são formadas pelas mesmas coisas. Elas não compartilham, pelo menos de forma não tão recente, né? Porque se a gente voltar a tempo suficiente, todo mundo é aparentado. O que eu tô querendo dizer é que o parentesco entre essas espécies, ele não é tão próximo para compartilhar, né, para dividir essas estruturas.
essas estruturas surgiram de forma independente durante o processo evolutivo dessas espécies. O ancestral deles não tinha essa característica. Sacaram? Tá, isso é basicamente para a gente poder entender quando é que começa a se tornar uma analogia, é isso? Não, isso é uma analogia. Sim, é porque eu tô em dúvida que é o seguinte, se todo mundo... Perdão, deixa eu tentar formular aqui. Se todo mundo veio de um ancestral, digamos assim, Sim. quando que a gente começa a considerar a analogia e o outro termo anterior, que eu esqueci, perdão. A homologia. A homologia, né? Teoricamente, todos os seres vivos são homólogos. Perfeito. Cara, da pergunta foi perfeita. Vou voltar lá rapidinho. Presta atenção. Olha o ancestral comum. Sim. Esse ancestral comum, ele não tem, pra gente voltar para esse slide aqui, ele não tem um membro superior? Sim. O membro superior dele é da mesma forma que dos descendentes, certo? Sim. Olha aí. Homologia. Essa característica ela estava presente no ancestral. Sacou? Deixa eu ver, porque essas características elas começam a diversificar em forma, mas elas mantêm ainda a mesma função. A mesma estrutura. A mesma estrutura, perdão. Não necessariamente a mesma função. Porque, olha só, se eu comparo a minha mão com a mão de um macaco, elas têm basicamente a mesma função, que é pegar as coisas. A diferença são as coisas que a gente pega. Sim, eu só usei o termo errado sem querer mesmo. Não, eu queria tudo bem. dizer a mesma estrutura. Mas a característica mais interessante da homologia e da analogia é: na homologia, a característica estava presente no ancestral. Então, ela surgiu uma única vez. E deu origem a diversas linhagens diferentes. Onde essa característica pode não ter a mesma função, mas ela tem a mesma estrutura. Já na analogia, a característica surgiu 2 vezes ao longo do processo evolutivo. Ela surgiu no ancestral que deu origem aos insetos e ela surgiu no ancestral que deu origem às aves. Tá, acho que agora eu entendi melhor. Eu não estou falando mais de um ancestral. Eu estou falando de 2 ancestrais. A mesma coisa a gente está vendo aqui, à direita, né, no golfinho. Se você olhar, o golfinho e o tubarão, eles têm corpos muito parecidos. Isso faz com que a gente pense, pô, se eles são tão parecidos assim, significa que o golfinho e o tubarão são muito aparentados, certo? É o que se imagina à primeira Sim, vez. mas cada um dentro Eles da têm sua o mesmo evolução, né? ancestral, então? Não. Não. Na verdade, eles não são muito aparentados. O golfinho, ele é um mamífero e o tubarão, ele é um peixe. Ou seja, o golfinho, ele tá mais perto de mim do que do tubarão. Entendi. Entendeu? E como essa característica surgiu? A partir da seleção do meio. O meio, ele acaba selecionando aquelas características, o que acaba aproximando os 2 organismos. Por exemplo, os 2 estão num meio que é aquático, né? A água é um fluido que é mais viscoso do que o ar. Então, é necessário que o corpo seja extremamente hidrodinâmico. Sim. Sendo hidrodinâmico, isso já facilita a seleção de características parecidas.
Entenderam? Deixa eu pensar, por exemplo, então, como nós, os seres humanos, estamos mais próximos do golfinho, então a gente tem em comum aquele ancestral que você apresentou antes. Só que no caso do tubarão, seria um outro ancestral daquela época, mas completamente Um diferente. ancestral mais antigo. Mais antigo? E aí, se eu Entendi. tô comparando, por exemplo, se eu quero me comparar com um tubarão, eu preciso falar dentro do grupo dos vertebrados. Então, eu posso fazer essa comparação. Se você quer transformar isso numa homologia, me comparando com o tubarão, a gente pode falar da questão da coluna vertebral. Entendi. Inclusive, você me fez pensar numa coisa agora, né? Essas características denotam, então, a ancestralidade dos seres, né? Exatamente. Por isso que é uma prova da evolução. Entendi, professora. Obrigado. Beleza? Nesse caso, alguém falou? Não, perdão. Na verdade, aqui a gente tem 3 exemplos, né? O golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, que é um réptil fóssil, né? Que é um outro grupo de répteis, e o tubarão, que é um peixe. Isso é o que a gente chama de evolução convergente. É como não, né? O meio seleciona aqueles organismos de forma que eles convirjam. Como é que fala, gente? Eu acho que converge. De forma que eles acabam convergindo, né, para um mesmo ponto, que é a semelhança do corpo entre os 3. Beleza. Não é que exista aí, no caso, uma mesma origem embriológica, não é isso. O que existe, na verdade, é uma seleção do meio, que acabou deixando eles iguais. Ou parecidos, que seja. Tranquilo? De boa, tudo certo. Até agora sim. Isso vai acontecer. De boa. Uma outra prova da evolução é também a embriologia comparada. Eu quero que vocês olhem somente, sem spoiler, para esses embriões aqui. Vocês conseguem separar quem é quem? Não. Da primeira fileira, não. Eles são muito parecidos. Se eu passo para as fileiras seguintes, aí eu vejo, ó. Esse primeiro é um peixe. Esse segundo é uma salamandra. O terceiro é uma tartaruga. O quarto é uma galinha. O 5... não sei o que é, não. O 6 é um gato. O 7º é um coelho. E o 8º é um ser humano. Gente, oi. Perdão, professora, é que o 5º ali, pelo menos a impressão que eu tenho é que é algum tipo de roedor. Eu acho que é um porquinho. Deixa eu procurar aqui, peraí. Pelo rabinho enrolado, parece um porquinho. Eu nem tinha visto. Eu também acho que é um porco. Porco, é um porquinho mesmo. Tudo bem? Beleza, Tudo certo. E aí a gente vê também, né, na figura esquerda, a comparação de características, como as fendas branquiais e o rabo, né, e a cauda, que vai estar presente nos peixes, nos répteis, nas aves e nos humanos. O compartilhamento dessas características durante o início do processo evolutivo, do processo de formação do embrião, né, isso sugere parentesco evolutivo. Entendeu? Sim. O próximo são os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que foram muito importantes para os nossos ancestrais. Pipocou. Oi? Voltou? Aqui estava normal. Deve ter sido da internet dele. Pra mim também. Beleza. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que foram muito importantes e muito desenvolvidos em organismos ancestrais.
Mas pra gente já não faz mais sentido. Por exemplo, nós temos aqui, na verdade está mostrando foto do pelo arrepiado, mas o que ele quer falar é do músculo eretor do pelo. Nós temos músculos, né, que fazem com que o pelo fique eriçado. Isso é um vestígio da nossa evolução enquanto primatas. Por quê? É muito comum entre os animais que quando eles se encontram em uma situação de perigo, os pelos deles se ericem. Isso significa, né? Isso é uma tentativa daquele animal parecer maior. Quando ele parece maior, ele pode afugentar o seu predador. Então, isso vai acontecer em macacos, isso vai acontecer em uma série de espécies. Para a gente, né, ao longo do processo evolutivo, como nós somos predadores de topo de cadeia, isso não fazia muito sentido a gente manter esse tipo de característica. Então, a gente foi perdendo. Tá? Também, né, a questão do frio, porque quando esse pelo se eriça, ele cria uma camada de ar quente que fica perto da gente. Então, em vez de a gente trocar calor diretamente com o ar frio, esse ar quente que fica preso como se fosse preso nos pelos, né? Ele acaba formando uma camada de proteção. Como a gente se veste, como nós usamos roupas, isso não faz muito sentido a gente ter esse tipo de proteção, entendeu? Então, ao longo do tempo, a gente foi perdendo isso. Por exemplo, os dentes cisos. Isso foi uma característica que foi perdida a partir depois, né, do nosso ancestral herbívoro. Herbívoros comem muitas plantas, né? E planta é um negócio que detona com dente, acaba com dente, porque ele precisa ser muito mastigado, né? Então, herbívoros têm muitos dentes molares. E tem várias dentições. Por exemplo, nós temos duas dentições. Uma chamada de leite, né, ou temporária, e uma considerada definitiva. Elefantes têm 4. Só para vocês terem uma ideia, né, de como esses dentes são importantes. Nós temos um terceiro par de molares, que é chamado de dente ciso. Esses dentes são órgãos vestigiais, porque para a gente eles não fazem tanta diferença. Tanto que eles são arrancados na maioria das pessoas. Tudo bem? Tudo certo. O osso sacro, esse osso aqui que fica no finzinho da nossa coluna vertebral, é também um exemplo desses órgãos vestigiais. Por quê? Em outros mamíferos, é daqui que parte a cauda. Como nós perdemos a nossa cauda ao longo do tempo, resta essa lembrancinha aqui de que a gente tinha quer dizer, a gente não, né? Mas que o nosso ancestral tinha um rabo. Tranquilo? Ok. Então, isso, gente, é como se fossem vestígios no tempo, né? Que ajudam a gente a compreender como era esse nosso ancestral. A gente está vendo aqui as chamadas semelhanças moleculares, que são aquelas que avaliam, né, o quanto as sequências de proteína são semelhantes entre si. Por exemplo, se eu tenho uma proteína que é muito importante, como, por exemplo, a superóxido dismutase. Essa proteína, ela é fundamental. Professora? Oi. Você pode repetir do início, por favor, a partir desse slide, porque eu fiquei com... A minha conexão caiu um pouquinho, aí eu não ouvi o que você estava falando. Tá, tudo bem. Uma outra forma da gente provar a evolução são essas semelhanças moleculares, né? Essas semelhanças moleculares, elas comparam, na verdade, não só proteínas, mas também ácidos nucleicos.
e outras moléculas. Em geral, quanto mais semelhantes, maior é o parentesco entre as espécies estudadas. Então, vou usar aqui uma proteína que é importantíssima, a superóxido dismutase. Essa proteína é fundamental para a vida de muitos seres vivos. Isso significa que essa proteína ela passa por uma alta pressão seletiva. Qualquer modificaçãozinha nela que faça com que ela perca o mínimo de função, o organismo é eliminado. A seleção natural acaba com aquele organismo. Então, ela é muito conservada. Quando a gente diz que uma proteína ela é muito conservada, quer dizer isso, tá? Que ela se manteve ao longo do tempo muito semelhante. Conforme a gente vai percebendo diferenças nessas proteínas, isso pode ajudar a gente a avaliar quando foi que essa separação aconteceu, tá? Olha só, presta atenção aqui. Eu tenho, né, uma proteína chamada citocromo C. Peguei o citocromo C de diversos organismos, tá? E comparei entre eles. Presta atenção. Eu tenho uma espécie aqui, provavelmente de algum protista. Eu tenho uma euglena, que é um outro protista. Tem algumas espécies que eu não conheço, tá, gente? Não conheço essa espécie, mas provavelmente deve ser protista. Não conheço. Saccharomyces é um fungo. Carpa, eu acredito que seja uma carpa mesmo, né? Um peixe. Não. Não, porque a lampreia tá aqui. Não sei que organismo é esse. Uma lampreia, um cavalo, um burro, um camundongo, um chimpanzé e um humano. E aqui a porcentagem de homologia. Quanto mais semelhantes, quanto maior a porcentagem de homologia, né, de semelhança entre essas proteínas, significa que há menos tempo houve essa separação entre as linhagens. Isso é uma prova da evolução. Tudo bem? Ok, certo. E aí a gente fala também sobre as teorias evolutivas, né? Eu falei isso rapidinho com vocês e eu queria chamar a atenção de novo, né? O primeiro que ficou assim muito marcado na história a romper com o fixismo foi o Lamarck, né? Lamarck foi um dos primeiros a defender a ideia de transformação dos seres vivos. E ele criou duas teorias, né? A teoria do uso e desuso, que diz que as estruturas orgânicas poderiam sofrer modificações ao longo da vida, permitindo uma maior adaptação ao meio. As estruturas que eram muito utilizadas, elas eram hipertrofiadas, e as que eram pouco utilizadas eram atrofiadas. E, segundo, né, a teoria de transmissão das características adquiridas, essas modificações elas eram transmitidas para sua descendência. Então, vamos usar aqui um exemplo. Eu sou destra, né? Então, sendo destra, eu tendo a fazer a maioria das coisas com a minha mão direita. Se a teoria de Lamarck fosse completamente verdadeira, isso significa que quanto mais eu usasse a mão direita, mais desenvolvida a minha mão direita ficaria. E a minha mão esquerda, por não ser utilizada, ela tenderia a diminuir e desaparecer. Beleza? Beleza. E essa característica que eu trago em mim, a tendência é que ela fosse passada para os meus filhos. Então, todos os meus filhos teriam o braço direito mais desenvolvido e o braço esquerdo atrofiado. Sacaram? Sim. Essa primeira lei, que é a do uso e desuso, a gente está vendo assim, que existe muita verdade nela. Que que existe um espaço para adaptação dentro de uma característica, né? Por exemplo,
Se eu fizer muitos exercícios de musculação, a minha musculatura vai crescer, né? Ela vai se hipertrofiar. Se eu, por exemplo, sofrer um acidente e ficar paralítica e não tiver um apoio de fisioterapia adequada, a tendência é que os músculos da minha perna se atrofiem, né? Isso realmente é verdade. Mas o que pega na teoria de Lamarck é justamente essa questão da transmissão. Isso não significa que os meus filhos vão nascer com os músculos hipertrofiados ou atrofiados, tá? Tranquilo? Tranquilo. E aí, mostrando, né, a questão... É importante da gente lembrar também que no Lamarck, ele acreditava nessa necessidade intrínseca de adaptação. Ou seja, o organismo, ele precisava se adaptar ao meio. Era uma necessidade dele, tá? Então, no caso aí, nós temos as girafas, que iam esticando os seus pescoços, né, tentando alcançar ramos cada vez mais altos, e isso fez com que os pescoços das girafas ficassem tão compridos. A ideia do lamarquismo, né, a ideia do lamarquismo é que há uma necessidade de evolução. Perceberam? Sim. O propósito da evolução para Lamarck é a adaptação. Adaptação ao meio em que se vive. Beleza? Ok. Ok. Tá? Então, Lamarck diz que há uma mudança primeiro e essa mudança leva à modificação pela necessidade de adaptação. Então, o propósito da evolução para Lamarck é a adaptação. Já quando a gente fala de Darwin, Darwin diz algo diferente. Darwin diz que não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que têm a maior capacidade de adaptação. Aqueles que estão mais aptos a viver naquele ambiente. Então, preste atenção que quando a gente está falando entre Lamarck e Darwin, a gente tem uma mudança na palavra. Quando a gente fala em Lamarck, a gente fala em adaptar, adaptado. Quando a gente fala em Darwin, a gente fala em apto. Ou ele tem, ou ele não tem. Sacaram a diferença? Isso é muito importante. Sim, sim. Tá? Darwin também vai dizer que a diversidade biológica é um processo de descendência com modificações, nos quais os organismos são selecionados pelo ambiente. Ou seja, o que Darwin está querendo dizer aqui? Eu tenho um filho. Na verdade, eu tenho 2 filhos. Esses 2 filhos, eles são diferentes entre si. Eles apresentam diferentes características entre si. E o meio vai selecionar ele de formas diferentes. Entendeu? Sim. Beleza? E aí, Darwin trabalha a questão das... ele chama, a gente vai chamar isso diferente, mas essas variedades pouco adaptadas para induzir a sobrevivência do organismo vão levar esse organismo à extinção, que é o que a gente vai chamar mais tarde de característica desvantajosa ou caractere desvantajoso. Já as variedades que são muito adaptadas tendem a permanecer no meio. Então, aí eu trago para vocês, eu vou aumentar isso aqui, porque eu acho sensacional. Eu citei para vocês, quando eu falei no material escrito, mas eu quero que vocês percebam isso. Isso é um exemplo real, tá?
de 2 mariposas que eram encontradas na cidade de Manchester. Manchester, eu não sei se vocês já estudaram Revolução Industrial, mas Manchester foi o berço da primeira Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o ar de Manchester era muito limpo, né? E as árvores eram cheias de casca de líquen. Com isso, era muito fácil para uma população de mariposas. As mariposas claras. Vocês conseguem perceber que aqui nessa imagem, à esquerda, né, eu tenho 2 mariposas? No início eu não tava nem vendo nada, mas agora que eu vi a mariposa escura. A clara eu não consigo enxergar na imagem da esquerda. Alguém consegue achar ela? Eu achei. As 2, pelo menos, aqui eu vi. Aqui, à esquerda. Não tô falando à direita, não. Essa parte aqui, ó. Aqui. Aqui Deixa eu dar tem um 2 zoom. mariposas. Ah, já achei. Uma tá aqui. Outra um pouco mais. Eu tenho a impressão de que tem uma mariposa um pouco mais embaixo dessa escura, Sim. um pouquinho mais pra direita. Ela tá É aqui. isso mesmo? Ela tá aqui. É tão difícil de ver. Ela tá aqui. Nesse primeiro momento, antes da Revolução Industrial, quando as árvores eram cheias de líquens, gente, dá pra ver claramente, ou melhor, não dá pra ver claramente, né? A mariposa, e por isso ela era muito bem sucedida. Gente, a gente não tá conseguindo enxergar a bicha. O predador não percebia que ela tava ali. Ele via quem? Nessa Eu vi a primeira mariposa situação. escura. Ele via escura. Então, como é que vocês imaginavam que era a proporção entre mariposas claras e mariposas escuras? As claras eram muito mais proliferadas do que as escuras. Sim. Porque ser clara era uma característica vantajosa Uma ou característica desvantajosa? Era vantajoso, dava pra ela uma camuflagem. Exatamente. E ser escuro era uma característica Desvantajosa. desvantajosa, tá? E aí nós temos a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a gente muda, né, a qualidade do ar, liberando muitos poluentes, né, e muita fumaça de fuligem, muita fuligem no ar. Isso faz com que os líquens morram, né, e muda a cor das árvores. Elas deixam de ser cheias de líquens e claras e passam a ser escuras. E é nesse momento que a mariposa escura vira para clara e fala assim: parece que o jogo virou, não é mesmo? Por quê? Porque a característica que antes dava camuflagem às mariposas claras agora são desvantajosas para ela e inverteu no caso da mariposa escura. Vocês perceberam o que mudou na mariposa em si? Na Como assim? Eu não mariposa. entendi. Na mariposa? A mariposa mudou? Não. Quem foi que mudou? O que mudou foi o ambiente. O ambiente. Exatamente. Quando o ambiente mudou, mudou o quê? O padrão de seleção. Se antes ser claro era vantajoso e ser escuro era desvantajoso, com a mudança do meio, muda o padrão. Agora, ser escuro é desvantajoso. Agora, ser escuro é vantajoso e ser claro é desvantajoso. Beleza? E a gente tem uma inversão nas proporções. As mariposas escuras passam a ser maioria, enquanto as mariposas claras têm a sua quantidade diminuída. Vocês estão percebendo? As duas mariposas já existiam. Professora, Oi.
O Mitch tá avisando que vai terminar em 1 minuto. Ai, God. Ai, God. Vai terminar em 1 minuto. Vocês querem que eu faça mais uma ou já foi? Já tá bom? Não, eu tô gostando muito da aula. Se a gente pudesse ter mais aulas sobre esse assunto, seria bom, mas eu gostaria que fosse em outro dia agora. Tá, então eu vou encerrar. Vou encerrar por hoje com vocês, tá? Essa chamada está quase no fim. Beleza. Obrigada, professora. Obrigada, Nada. professora. Foi ótima a aula. Tanto é Foi que a gente ótima, quer amei. mais, inclusive, né? Obrigada, professora. Nada, noite. gente. Uma boa Boa noite. Pra senhora também. Tchau, tchau. Tchau.